early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Bom dia, igreja, graça e paz. Amém? Estão bem? Felizes por mais um dia que o Senhor nos concede? Aleluia. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Quero compartilhar uma palavra numa história bíblica que está narrada no livro de Marcos, no capítulo 14. Para os mais católicos, Evangelho de São Marcos, 14. Vamos ver do verso 3 em diante. Quem está sem a Bíblia vai ser projetado ali para vocês, amém? Diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que este desperdício de perfume? Ela poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez eu peço a Tua graça, peço a Tua visitação, ó Espírito Santo. Que as palavras, Senhor, pronunciadas ganhem vida, Senhor. Que o Senhor vivifique as palavras pelo Teu Espírito e que possamos ser, ó Deus, acalentados em nossa alma, visitados pelo Teu Espírito. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
Que passagem linda, não é? Que história marcante ao ponto de Jesus dizer que aonde quer que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, estaria registrado o que essa mulher fez. Havia um memorial acerca daquilo que ela fez, que parece ter sido tão simples, mas estava impregnado de alguns conceitos que são fundamentais para a vida. Eu quero hoje pensar num tema com vocês, e com a graça de Deus, levar vocês a pensarem, né? Gente que perfuma a vida, esse é o tema, gente que perfuma a vida. Eu não sei se o tempo está passando um pouco para mim, muito embora eu seja muito novo ainda, um atleta de Cristo, mas assim, nesses tempos, eu tenho me preocupado muito com a questão da essência e cada vez menos com a aparência, né? Quando mais jovem, eu me preocupava muito com a aparência. Ainda cuido da saúde, procuro sempre estar bem, mas o jovem é mais assim, né? É um detalhezinho do cabelo que não está legal, é um detalhezinho da roupa, né? E a gente traz ainda um pouco dessas coisas ainda, mas já bem mais desprendido, né? Hoje, às vezes, você vê algum detalhe assim, você fala, não importa, né? Não importa se não está tão certinho, não importa se não está tão bonito, mesmo porque algumas coisas já não dá mais para ir resolvendo, né? As mulheres ainda têm mais vantagem, pintam os cabelos, e elas parecem sempre mais novas, né? Sempre juvenis, mas os homens já começam a ficar com os cabelos brancos, as rugas cada vez mais aparentes. Mas o fato é, meu querido, que vai chegando uma maturidade, e a maturidade é algo bom, não importa a questão da idade, você pode amadurecer e deve amadurecer, mesmo estando jovem ainda, amadurecer em princípios verdadeiros, e esse amadurecimento nos leva a começarmos a enxergar a vida com um outro olhar, não é? E o meu desafio aqui nessa manhã, com a graça de Deus, é que a gente pensa, nós estamos perfumando a vida das pessoas. Os locais que a gente entra, eles ficam melhores quando nós estamos lá. Quando você sai, você deixa um rastro de bênção. Você é o tipo da pessoa que as pessoas gostam de ter com elas? Essa é uma pergunta, acho que mais interessante do que as coisas que são apenas aparentes, né? De transitórias. Você tem influenciado alguém? Você é gente que faz a diferença? Você é gente que perfuma a vida de outros? Eu acho isso tão belo, amados, e tão importante, em tempos como este, ainda dá uma relevância ainda maior, não é? Porque, gente, todo mundo gosta de ter gente boa perto de si, não é? Nós gostamos e nos sentimos bem quando encontramos pessoas que transmitem essa graça, esse perfume. É gostoso conversar, é gostoso estar perto. Mas nós temos que pensar, e essa é a proposta nessa manhã, se nós temos sido essas pessoas que também, né, causam esse efeito. Não é só querer gente boa por perto, é ser gente boa para os outros. É ser gente boa para os outros. Essa mulher entrou num contexto, que nós vamos abordar aqui algumas coisas, e ela mudou aquele ambiente. O perfume tomou conta da casa, o cheiro exalou. Houve ali algumas contendas, entre aspas, que nós vamos entender também, mas é gente que perfuma a vida. Jesus gostou tanto que falou assim, você vai ser lembrada por todos os tempos. Olha, nós já passamos mais de 2000 anos que essa história aconteceu. Estamos aqui hoje, em pleno século 21, fazendo lembrar, nos trazendo à memória o que uma mulher que perfuma a vida pode fazer. Eu escolhi esse texto em particular porque se trata de uma mulher. Tem vários outros textos na Bíblia em que você vai encontrar gente que perfuma a vida, gente que faz diferença, e são personagens masculinos. Mas eu quis trazer essa mulher, porque
ela tem ainda uma atração maior pelo contexto da época. Algumas coisas que fazem pessoas que perfumam a vida dos outros. 3 coisas eu quero pensar com vocês aqui. A primeira delas, elas fazem o certo, mesmo que não possa dar certo. Elas fazem o certo, indiferente se isso será aquilo que vai dar certo, mas ela faz o que é certo porque é certo. E parece simples esse conceito, mas ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Essa mulher tinha um propósito que eu acredito que o Espírito Santo colocou no coração dela. Ninguém faz o que ela fez se não há um sopro divino, se não há um chamado divino. E depois Jesus confirma isso no texto, dizendo, o que ela fez, havia um propósito. Se havia um propósito divino, houve um som, uma voz, alguma coisa que a levou a fazer aquilo, algo no seu coração. Mas havia todo um contexto contrário. E amados, nas nossas vidas, muitas vezes, nós nos deparamos com situações semelhantes, onde nós temos o certo a fazer. Mas nós fazemos o certo, não porque vai dar certo, essa que é uma questão importante, mas porque é certo de se fazer. Porque quando a gente condiciona o certo somente para aquilo que vai dar certo, se você fizer isso, se nós fizermos isso, pode ser que na maioria das vezes nós não estaremos fazendo o certo. Ela tinha algo para fazer, e era o certo que estava no coração dela, mas ela não sabia se ia dar certo. Primeiro, porque era uma mulher. Uma mulher em uma reunião como essa, que estava na casa de Simão, o leproso, que já não era mais leproso. Em todas as reuniões da época, a mulher não tinha o direito de se assentar à mesa, a não ser que alguém de importância na reunião convidasse a mulher. A mulher não poderia sentar para aprender. Eram uns tabus na época que deveriam ser quebrados, por isso que eu falei que, por ser mulher, se tornou ainda mais interessante. Então ela vai, diz o texto, por trás de Jesus. E diz o texto que Jesus está reclinado sobre a mesa. São detalhes do texto que é interessante. Você tem que conhecer um pouquinho do contexto social, porque senão você não consegue imaginar a cena, né? As nossas mesas hoje têm uma altura para que a gente use uma cadeira e se assenta e participa da mesa. Na época de Cristo não era assim. As mesas, elas eram baixas, pouco mais elevada do chão, mas baixas. E eles se assentavam em almofadas no chão. Então sentavam no chão e participavam de uma mesa que era baixa. E aí você consegue entender aquela passagem, por exemplo, em que João, que está à mesa também com Jesus, ele reclina no peito de Jesus, porque eles ficavam quase que deitados, porque a mesa era muito baixa. Então Jesus estava ali reclinado à mesa, e essa mulher teve a ousadia, ela sabia o que era certo para ela, mas ela não sabia se ia dar certo, mas mesmo assim ela preferiu fazer o certo, e ela foi e cumpriu a sua missão e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. No nosso contexto também não faz muito sentido esse ato, não é? Talvez aqui, para o nosso tempo, um perfume com base bem oleosa ser derramado sobre a cabeça de alguém não seria nenhum presente, né? Talvez alguém ia ficar muito bravo, principalmente mulher, no caso, né? Ia fazer uma lambança só, mas para aquela época tinha todo o significado. Era uma questão de honra, era uma questão especial. E logo nós percebemos que não deu muito certo no começo, não é verdade? Por quê? Porque todos que estavam presentes começaram a julgar aquele ato dela. Isso aí podia ser vendido por muito dinheiro, ter dado aos pobres, que desperdício. E diz o texto que eles começaram a partir para cima dela, no bom sentido, né, de forma severa, corrigindo ela, talvez de forma até agressiva. E ela fez o que era certo, mas a princípio não estava dando muito certo. Até que Jesus interviu naquela situação. Então deu certo.
Primeiro princípio para você entender, meu querido, gente que perfuma a vida dos outros, é gente que faz o certo, sem querer saber se isso vai dar certo, mas eu quero te dar uma garantia, no final, dá certo. No final dá certo. Eu não estou dizendo que este final seja uma recompensa nessa terra, mas eu estou te afirmando com absoluta certeza que no final dá certo. Se você faz com o propósito certo, baseado em princípios éticos da palavra, em princípios de Deus, pode ser que ninguém reconheça, pode ser que alguém jogue pedra, mas no final dará certo, porque você não fez para homens, você fez para Deus. Posso ouvir um amém? Eu vou ilustrar com um personagem do Antigo Testamento para você entender o que é fazer o certo, mesmo não tendo perspectiva se vai dar certo. No livro de Daniel, o profeta Daniel, lá no capítulo 3, narra a história de 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes que foram mudados pelo Império Babilônico. Eles eram escravos, eram servos de uma nação dominante, Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. Houve um momento em que Nabucodonosor surtou de vez. Ele constrói uma estátua da sua imagem, uma estátua de ouro, bem grande, e coloca num lugar específico. E deu uma ordem para todo o seu reino. Olha, quando vocês ouvirem a música tocar, vai tocar uma música da cítara, do tímpano, lá e fala dos instrumentos, tudo que iam ser tocados. Ao ouvir esse som, vocês devem se curvar e adorar a estátua de ouro. Imagina a cena, gente. Milhares de pessoas num campo aberto, todo mundo em pé, não é? Aí toca a música, todo mundo... Parece um efeito dominó, né? Todo mundo cai para o chão de joelhos para adorar. E ficam somente 3 em pé. Quem eram os 3? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ficaram ali assim, ó. Todo mundo caiu. Aí é lógico, foram vistos de longe. Deduraram eles logo, aí o rei mandou chama eles aqui. Essa conversa é interessante. Está lá no capítulo 3 de Daniel. Depois nós vamos ler só a resposta para encurtar. Então o rei fala assim para eles, olha, pode ser que vocês são surdos, agora é na linguagem minha, tá? Não é da Bíblia não. Pode ser que vocês são surdos, vocês não ouviram direito, pode ser que vocês estavam distraídos, então eu vou dar mais uma chance para vocês. Vai tocar de novo, e se vocês não adorarem essa estátua, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E ele ainda fala assim, quero ver o Deus que vai livrar vocês. Agora, eu vou ler para vocês a resposta desses 3. É isso que eu estou me referindo, fazer certo. Sem saber se vai dar certo, mas é o certo a ser feito. Versículo 17, essa é a resposta deles para o rei. Eles falam assim, ó, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Versículo 18, mas... se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Aleluia. É glória mesmo, gente. É gente que está convicta do Deus que serve. É gente que não está disposta a voltar atrás, a ser covarde para salvar a si mesmo. Eles falam assim, olha, pode até não me livrar, porque Deus pode. E não entendemos todas as coisas. Deus pode livrar e pode ser que não livre. Mas fazer o certo é indiferente se vai dar certo. Deus pode até não livrar, mas eu continuo fazendo o que é certo. Aleluia. Gente que perfuma a vida, gente que faz diferença, amados. Que eu e você deveríamos ser o nosso objetivo de vida, o nosso alvo. Ser gente do bem, gente de Deus, gente que marca a história, é gente que faz certo, indiferente se vai dar certo, é gente que não arreda o pé em nome de Jesus. Talvez nós viveremos este tempo em que vai ser necessário essa coragem, talvez viveremos este tempo da perseguição, que a Bíblia fala que não houve tal e nem jamais haverá sobre a terra. Vai ser maior do que
o holocausto vai ser maior do que tudo que a gente já viu na história humana, de todas as aberrações e loucuras que o homem é capaz de fazer. Ainda surgirá mais uma perseguição ao povo de Deus. E neste momento, fazer o certo é o que vai marcar a história. Amém? Gente que perfuma a vida. É gente, em segundo lugar, que valorizam pessoas acima das coisas. Gente que aprendeu a ver no ser humano uma preciosidade que vai além dos bens materiais, das coisas simplesmente que nós temos e vivemos. Essa mulher está diante deste quadro, onde que a pessoa que está ali, é lógico, é especial, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, mas ela coloca ali uma quantia, falando de dinheiro agora, muito alta. E é por isso que os apóstolos e as pessoas que estavam ao redor falaram assim: mas que loucura que é essa? O texto diz que o perfume valia o equivalente a 300 denários. Vou fazer uma conta básica aqui para a gente entender como era o montante dessa oferta, né? Um denário na época era uma moeda de prata que era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal, não é? Então hoje aí são, para a gente transportar para o nosso tempo, a gente chama de chapa, diaristas, não é? Freelances, pessoas são contratadas para um dia de trabalho. No meu ramo, por exemplo, tem uma variação de 100 a 150, falando de um profissional mesmo, é a faixa de 150, o dia. Então, 300 denários, 300 vezes 150, já fiz a conta. Não agora, já fiz lá em casa. 45 mil, né? 45 mil. Era a oferta de amor e gratidão que essa mulher colocou sobre Jesus. 45 mil. E as pessoas ao redor ficaram irritadas com isso. Por quê? Porque quando você faz algo grande, quando você coloca pessoas além, acima de coisas, você incomoda muitas vezes o coração das pessoas que não conseguem se desprender das coisas. As pessoas que não conseguem se desprender das coisas e ver alguém que está desprendido das coisas, geralmente elas são um adversário no momento. Levantam-se com argumentos e coisas e críticas de tal maneira, porque isso confronta a alma, confronta o nosso coração. Mas o conselho que eu te dou, meu querido, a todos nós, é que quando formos confrontados com coisas verdadeiras, não endureça os vossos corações. Como é que o Espírito Santo vai completar a obra em nossas vidas, se toda vez que nós somos confrontados por Ele, a gente se arma, a gente pega em pedra, a gente tem um poder de reação? Pessoas têm mais valor do que coisas. Amém, amados? Pessoas valem mais do que coisas. E nos tempos de hoje, isso precisa vir à tona em nossos corações. E aprendermos diariamente a nos desprendermos das nossas coisas, das nossas posses. Amados, isso é um exercício diário. É um exercício diário. Você hoje exerce um pouquinho, amanhã você exercita mais um pouquinho, porque de uma vez dificilmente você vai conseguir esse desprendimento tal. E falar que pessoas, devem valer mais do que coisas, só faz sentido quando toca no nosso bolso. Só faz sentido quando você tem que tirar alguma coisa de você. Porque passar regras para os outros não muda você. Posso ouvir um amém? Só quando sai da gente, você começa a ser lapidado neste processo tão importante da vida, em que pessoas têm mais valor do que coisas. Preste muita atenção no seu dia a dia, no trato com as pessoas, porque às vezes você está colocando as coisas acima das pessoas. Você está maltratando pessoas por pequenas perdas. E você tem que entender que, é lógico, se for uma coisa repetitiva, precisa de correção, precisa de disciplina, mas às vezes
não é de propósito, às vezes não é corriqueiramente, e você está aplicando uma disciplina onde você está mostrando para as pessoas que estão ao seu redor que o que importa para você é somente o dinheiro, é somente o ganho. E essas mensagens são transmitidas. Amém, igreja? E somos embaixadores do reino. A mensagem que nós temos que transmitir é a mensagem da mulher. É perfumar as vidas, é perfumar o ambiente onde nós estamos. Eu vi uma live essa semana de um CEO, de uma empresa que vende de tudo, tipo Magazine Luiza, e ela é muito forte lá no sul, ela não está muito forte aqui ainda. E eu vi essa entrevista que fizeram com aquele homem, um homem japonês, mas muito sábio. E aquela entrevista me impressionou de tal maneira, porque ele falava da empresa dele, que ele é uma das pessoas que está alavancando essa empresa, parece que hoje já estão com 140 lojas, crescendo muito. E ele falava assim, o segredo da nossa empresa são as pessoas que estão com a gente. E eu fiquei de boca aberta naquele. Ele falou assim, as pessoas se doam na nossa empresa, elas vestem a camisa da empresa, elas são fantásticas, ele dizia. E aí ele falou um exemplo lá que eu fiquei de boca aberta. Ele falou assim, num omelete de bacon, olha só, ele falou assim, num omelete que vai bacon, nós não somos a galinha que contribui para o processo, nós somos o porco, da onde nós morremos por a nossa causa, é tirado de nós parte para fazer esse omelete. Olha que coisa. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, nossa, fantástico. Mais fantástico ainda, porque ele estava falando de capitalismo, de empresa, de gerenciamento de empresa. E eu falei comigo mesmo, e nós da igreja, e nós do reino? Que parte nós fazemos neste omelete? Tem gente que não quer ser nem a galinha. Não vou contribuir com nada. Não vou ajudar com nada. Eu quero ir receber. Eu quero receber alguma coisa. O que tem lá? O culto cedo? O louvor é bom? Alegra a alma? O pregador é engraçadinho? Dá para aguentar ele uns 45 minutos? Então, tá valendo, eu vou lá. Eu vou lá hoje. Eu vou lá hoje. Jesus foi o precursor, humanamente falando, deste conceito nobre de que pessoas valem mais do que dinheiro. Amém, igreja? Pessoas que perfumam a vida de outros têm isso no coração. Tem isso na alma. São pessoas, são vidas. Aleluia. Terceiro aprendizado com essa mulher que perfumou toda a casa e fez uma obra para com Jesus tremenda. Essas pessoas fazem por paixão e não por obrigação. Quem perfuma a vida de outros, gente que faz diferença, não faz só porque é obrigado, porque tem que fazer. Tem coisas na vida que nós temos que fazer. Mas o que salta aos olhos do Criador, o que faz com que o seu nome esteja registrado em um memorial, o que faz com que as pessoas ao seu redor falem assim, nossa, eu gosto de estar com ele, eu gosto de estar com ela me faz bem, a companhia dela é muito boa. Não é só você ter assuntos, ser alguém que é bom de papo. Não é só isso, meu querido. É que você faz as coisas por paixão, por amor. Você não encontra nesse texto, em hipótese alguma, no texto que nós estamos lá de Marcos, Jesus dando uma ordem dessa. Não havia uma ordenança específica, mas ela foi movida por amor, por paixão. Quem faz por amor não faz conta. Gostei dessa frase. Quem faz por amor não faz conta. Essa é uma realidade, amados, que nós temos que ser moldados para sermos melhor no dia de amanhã, não é? É aquela história, né, que a mulher foi ao médico
e levou o seu esposo e disse: olha, ele trabalha muito, doutor, ele está morrendo de tanto trabalhar. Aí o médico perguntou para o homem, falou assim: o que você faz, você gosta? Ele falou assim: eu amo o que eu faço. Aí o médico falou para a mulher, falou assim: não, pode deixar ele fazer, porque quem faz com amor não morre por causa disso. Quando o seu trabalho não é simplesmente uma obrigação, mas ele envolve paixão, envolve coração, ninguém morre por isso, pelo contrário, é exatamente o contrário, você move vidas, você se eleva, é assim que funciona. Nem tudo, amados, pode ser feito, ou deveria ser feito somente por obrigação. Nós temos que colocar paixão nas coisas. Paixão naquilo que fazemos, paixão pela vida, paixão pelas pessoas. Eu me lembro daquela história de um jovem, parece que virou até música isso, né? De um jovem que carregou um outro jovem nas costas durante quilômetros para encontrar uma ajuda, um socorro. E quando ele encontrou socorro para o jovem, ele então foi atendido, as pessoas falaram assim: nossa, deve ter sido muito difícil para você, um sacrifício você carregar ele até aqui. E ele falou assim: não foi sacrifício nenhum, ele é meu irmão. Ele é meu irmão, não teve sacrifício nenhum. Você consegue me entender, meu querido? O que é ir além da aparência, além da religiosidade, além daquilo que as pessoas estão vendo, é coração, é alma. E nós precisamos ser gente que faz diferença, gente que perfuma a vida de outros, e isso vai acontecer quando colocarmos a nossa alma, o nosso coração, a nossa paixão nas coisas que fazemos. Quer seja no reino de Deus, e quer seja nas pessoas lá fora. Ela não estava se importando que o valor era alto. Será quanto tempo ela foi guardando esse dinheiro para comprar esse nardo puro, como diz o texto? Ela preparou o melhor que ela podia, 45 mil reais, 300 dias de trabalho, e ela vai lá e faz a sua oferta de obrigação, porque tem que dar o dízimo. Não, ela faz uma oferta de amor, ela faz uma oferta de amor, meu querido. Ame pessoas. Quando você ama a Deus, você vai amar pessoas. Não tem como você falar: eu sou de Deus, eu amo o meu Senhor, se você não amar pessoas. É isso que Jesus falou. É isso que as Escrituras nos ensinam. Amar a Deus sobre todas as coisas automaticamente tem que nos levar a amar o próximo como a nós mesmos. A nós mesmos. Eu acho que isso está um grande segredo da vida, meu querido. Quem sabe você está aí já no meio do caminho? Ninguém sabe, né? É uma caixinha de surpresa, ninguém sabe o amanhã, né? Mas vamos pensar nos termos naturais, né? A vida de um homem, diz a Bíblia, que chegaria aos 70, depois disso é hora extra, é acréscimo, né? Quem sabe você está na metade do caminho, quem sabe você passou, quem sabe você está perto de 70, quem sabe você ainda é tão novo, como a galera que senta lá em cima, né? Os jovens. Não importa exatamente o lugar que você está nessa trajetória da vida. O que importa, meu querido, é você decidir no teu coração: a partir de agora, eu quero ser gente que perfuma a vida dos outros. Eu quero chegar nos ambientes e eu quero fazer a diferença de forma positiva e não negativa. Eu quero ser gente que as pessoas tenham prazer de que eu esteja ali. Eu quero fazer falta quando eu partir. Já pensou nisso, meu querido? Eu sei que com o tempo nós acabamos esquecendo das pessoas que partem, não é? E a vida vai seguindo, e você vai virando aquela bola de neve, correndo para um lado e para o outro, e a vida segue, é fato. Mas também é fato que quando você é uma pessoa que perfuma a vida, você deixa uma história que é lembrada, que é gostosa de ser lembrada. Jesus disse: olha, pelo seu ato, que envolveu uma decisão de fazer o que é certo,
pelo seu ato de valorizar a minha pessoa e não a questão do dinheiro, mas você fez com amor e não fez conta, pelo seu ato de fazer com paixão, você será lembrada em todos os tempos existentes da humanidade. Você será lembrada toda vez que o Evangelho for anunciado. Pode ser que você está na metade do caminho, mas ainda dá tempo. Eu não sei quanto tempo, qual era a idade dessa mulher. Aliás, eu nem fiz um comentário, mas essa mulher provavelmente não é a mesma do Evangelho de João, que é a Maria, irmã de Lázaro, que também num ato semelhante, ela derrama perfume nos pés de Jesus. Essa Maria não é identificada. Mateus e Marcos são os dois textos que falam deste episódio, que foi lá na casa desse Simão leproso. Ninguém a conhecia ao certo, não sabemos a sua idade, mas sabemos que ela escolheu em determinado tempo perfumar a vida dos outros e mudar um pouco o quadro da sua vida. Quero concluir essa mensagem com esse desafio, meu amado. Você tem perfumado a vida dos outros? Hein? Quando você for embora, vai ser alguém que deixará saudades? Ou vai ser como uma história que eu acabei de lembrar, num velório, isso é fato verídico, só vou trocar os nomes das pessoas aqui, para não ficar chato, vai que a pessoa vê essa mensagem, num velório de uma conhecida nossa, o homem morto ali, a viúva chorando do lado, uma daquelas parentes, né, que não aguenta a língua dentro da boca, chegou numa outra pessoa e falou assim, cá entre nós, hein? Mas foi um alívio para Maria, vou falar Maria aqui, imagina a cena, cá entre nós, mas foi um alívio, hein? Não, meu querido, eu quero atravessar essa vida, a vida é bela demais, eu quero atravessar essa vida de forma tal que realmente eu faça falta quando for embora, e eu perfume a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E eu estou pregando essa mensagem para mim também, não é? Porque quando eu olho para a minha própria vida, cheia de defeitos e imperfeições, eu falo, não sei se eu tenho perfumado tanto. É um desafio, para cada um de nós, um desafio de vida. Marque a sua história, meu querido. Não somente como um grande empresário, como um grande professor, ou como um grande estadista, não sei. Marque a tua história como uma pessoa que deu alegria para os outros, como uma pessoa que perfumou a vida de outros, como uma pessoa que fez diferença na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos estar orando diante deste desafio do Espírito nessa manhã. Vem cá, Theo, toca um louvor para a gente orar. Aleluia. Qual é o rastro que você está deixando na vida? Pessoas perfumadas, né, quando passam, principalmente se seu perfume é bom e acabou de passar, elas passam assim, na calçada, em qualquer ambiente assim, ela já foi, mas fica no ar ali ainda o perfume da pessoa, não é? O perfume bom, um perfume que alegra o coração daquele que é o primeiro de todas as coisas, que se doou por amor, que fez o certo, mesmo diante da sua crucificação. Fez o certo lá no Getsêmani, quando fez aquela oração, Pai, se possível, retira de mim este cálice, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Deus. Ele fez o certo, mesmo sabendo que o que esperava era uma cruz dolorosa, mas que era a redenção da humanidade. Jesus é o maior exemplo. Jesus não mediu esforço, nem valores algum, mas valorizou o ser humano, o mais desprezado possível. Valorizou o ser humano. Valorizou ao ponto de mostrar para mim e para você que nós todos somos irmãos,
criados à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, em que muitas vezes nós nos apressamos a estender o dedo e a julgar, não é? Isso aí poderia ser feito assim, poderia ser feito assado. Que Deus nos ajude a sermos melhores em nome do Senhor. Curva a sua cabeça, meu querido. Qual é a área da tua vida que você precisa perfumar? Pai Santo, em nome de Jesus. Esse é um desafio para cada um de nós, Pai. Eu tomo esse desafio para mim também nessa manhã. De ser alguém, Senhor, que faz a diferença. Faz a diferença, Senhor, porque há princípios de ética, há decisão de alma, há certeza de espírito, que façamos sempre o que é certo, indiferente se dará certo. Eu quero ser pessoas, Senhor, que valorizam as pessoas, além de valores monetários, além do dinheiro, além de aquisição. Pai, eu quero ser, Pai, pessoas que agem por amor, por paixão, que abraçam a causa do Evangelho, a causa da vida, com um ardor no peito. A vida é única, ela deve ser vivida na sua inteireza e intensidade maior possível. Senhor, tira do nosso coração a murmuração, a reclamação, Pai. Coloca um espírito de gratidão, um espírito de renúncia, de doação, de serviço, em direção a Ti, em direção ao próximo. Aleluia. Aleluia. Adore a Deus mais um pouquinho, nós vamos estar encerrando em nome de Jesus. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. Te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, oh meu Deus. Aleluia, erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Gente que perfuma a vida, vá em paz, exalando o bom perfume de Cristo. Amém.